Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesse instante, possa ser uma constante em nossas vidas, né? É com muita alegria que retornamos a essa casa de oração e trabalho e hoje honrados que somos de poder abrir os trabalhos da segunda-feira, né? Primeira segunda-feira do ano, que seja ela proveitosa a todos nós. E para facilitar o nosso trabalho, a nossa reflexão da noite, nós convidamos a todos para que, unidos em pensamento, direcionemos os nossos sentimentos ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, a essa equipe espiritual que desde cedo está aqui preparando esse ambiente para nos acolher, nos receber e nos transferir tudo aquilo de bom que eles têm a compartilhar conosco e que possamos, sintonizado com eles, absorver o que de melhor eles têm sempre a oferecer a nós. E por tanta misericórdia, por tanto amor, por tanto carinho, nós te endereçamos, Pai, uma singela oração de agradecimento quando te dizemos, Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre esse mundo de desterro, distante de tua luz. E que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, aproveitando então esse clima de final de ano, começo de ano novo, como bem lembrou nosso irmão José, que nós sempre fazemos aquelas propostas de um ano melhor, né? Estabelecemos muitas vezes metas, objetivos e ao final do ano fazemos o balanço e quase sempre chegamos à conclusão que não cumprimos a maioria daquilo que prometemos, né? Se nós fizermos uma pesquisa rápida aí nos meios de comunicação, veremos que as três principais promessas ou metas que são traçadas no final de ano são, a primeira delas, este ano vou cuidar melhor da minha saúde. E aí isso implica o famoso regime, né? A dieta que sempre começa numa segunda-feira e não vai às vezes até terça, né? Atividade física e outras mais para cuidar melhor da saúde. Parar algum vício, né? Bebida, cigarro. Esse é o primeiro da lista. Depois, o segundo, mais procurado aí, esse ano eu organizo as minhas finanças. Vou deixar tudo em ordem, vou gastar menos do que eu arrecado, vou colocar a casa em ordem. E o terceiro, que tem a ver com esse segundo, não, vou melhorar a minha carreira, vou em busca de algo melhor aí, seja na minha formação profissional, trabalho de uma forma geral. Então, as propostas de melhorar de vida nos fez querer refletir sobre esse tema da noite de hoje. Aquela passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 10, em particular o versículo 10. Esse capítulo 10 é aquele capítulo em que Jesus, ao falar da sua missão, ele se compara ao bom pastor que cuida das suas ovelhas, cujas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e vêm ao encontro dele, sempre dando essa figura de o grande protetor, o que acolhe, o que está sempre vigiando por nós. E naquele versículo 10, ele faz exatamente aquela afirmação.
que Ele veio para nos dar, nos trazer a vida, e essa vida em abundância. Eu vim para lhes dar a vida e vida em abundância. E é justamente dessa vida em abundância que nós vamos refletir hoje. Até porque, como essas propostas que são feitas ao final de ano, com os objetivos traçados para o ano seguinte, muitas vezes essas propostas podem querer dizer a nós que ter uma vida mais saudável, ter uma vida com as questões financeiras em ordem, um trabalho melhor, podemos até, num primeiro momento, entender que se trata de, se eu conseguir levar a bom termo essas propostas, a minha vida estará um pouco melhor. E às vezes eu posso acreditar que é uma vida em abundância. Se eu tenho muita saúde, se eu tenho muitos recursos, né? Então, sempre que usa esse advérbio, o muito, e via de regra, né, quando a gente cumprimenta os amigos, os parentes nesse final de ano, e fala Feliz Ano Novo, que você tenha não só saúde, paz, a gente fala que você tenha muita saúde, muita paz, muita prosperidade. É o sinônimo de abundância. Mas quando Jesus vem e nos faz essa proposta de que Ele nos trouxe a vida, e a vida em abundância, estaria Ele a dizer que seriam essas quantidades de recursos, em particular recursos materiais, seria isso que Ele estaria prometendo com a sua vinda? Ora, quando nós estudamos o Evangelho, na visão da doutrina espírita, nós nos reconhecemos como espíritos imortais. E certa vez, quando questionado Jesus pelos saduceus que tinham aquela, vamos dizer, disputa com os fariseus, no sentido de que os saduceus, acreditavam que ao final dessa existência, morreu, acabou, não tem vida futura. Os fariseus acreditavam também na existência de um Deus, tudo mais, que a vida não cessava. Eles não sabiam direito o que acontecia depois da morte do corpo físico, mas sabia que a vida continuava. E os saduceus questionaram ao mestre o que ele tinha a dizer sobre isso. Foi quando ele deu uma das respostas mais diretas e conclusivas sobre o tema. O meu Pai não é Pai de mortos, é Pai de vivos, dando a entender que a vida não cessa. A vida não cessa com a morte do corpo físico. Ora, se a vida não cessa, se somos imortais, então quando Jesus vem e fala, olha, dar a vida em abundância, não é sinônimo de longevidade, no sentido, a vida numa quantidade grande. Não, porque a vida nossa, ela não se finda nunca. Então ela já é por si só infinita. Então não tem a ver com essa questão de longevidade, porque se somos imortais, já temos uma vida nesse aspecto de longevidade infinita. Então não se trata de longevidade, porque somos imortais no aspecto da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Da mesma forma, será que essa abundância da vida que Jesus promete, ela tem a ver com essas questões dos recursos que nós temos aqui enquanto encarnados, seja saúde, recursos materiais de todas as espécies, poder, seja lá o que for? Será que a abundância tem a ver com isso? É óbvio que não, porque se nós nos apegarmos a essa questão de abundância como uma quantidade praticamente inesgotável, tudo que é material e tudo que está representado na nossa experiência nessa matéria é perecível. Por mais que a gente tenha uma longevidade, chegue aí a ser centenário, haverá algum momento em que, no aspecto, por exemplo, da saúde, eu não vou conseguir me comparar quando eu tiver meus quase 100 anos com a minha condição com os 20, 30 anos.
Sempre haverá um prejuízo. Eu não terei aquela saúde abundante que eu tinha na minha juventude, já na minha fase final da jornada. E os recursos materiais, a qualquer momento, eles podem se esgotar. Qualquer revés pode me levar a esses recursos materiais. Então, tudo aquilo que é material, é perecível, não pode representar também essa promessa do Cristo, essa promessa de Jesus. Porque a abundância que ele está a falar aí está relacionada com a vida espiritual. Então, trata-se de algum outro conteúdo da verdadeira vida, a vida espiritual. Essa sim que é a vida em que devemos buscar abundância. E qual foi então a abundância que Jesus veio nos trazer? Ora, se ele está a falar realmente da vida espiritual, ele trazer uma vida abundante é exatamente se apresentar a nós como modelo e guia. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga qual é o espírito mais perfeito que Deus nos fornece para servir de modelo e guia. Vede Jesus. Então, quando ele vem e fala, eu vim lhes trazer a vida e a vida em abundância, na verdade eu venho e me apresento como modelo a ser seguido. E assim o sendo, vocês terão uma vida em abundância. Então, na verdade, Jesus vem nos apresentar um novo paradigma, para que, a partir dele, tenhamos, sim, condições de saber o que é essa vida em abundância. E para começarmos a investigar e concluir efetivamente o que é essa vida em abundância, nós vamos utilizar de alguns recursos interpretativos que nos foram emprestados pelo Espírito Emmanuel, quando ele comenta alguns trechos do Evangelho que são muito afins desse conteúdo. O primeiro deles, eu peço licença para ler, está naquela obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 35, em que Emmanuel vai comentar uma outra passagem do Evangelho que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. É aquela passagem que Jesus está a falar do grão de mostarda, que é um dos menores grãos de semente que existe, mas que quando semeado gera uma das maiores hortaliças. Né? É o famoso lá, o grão semeado gerando algo maior. Emmanuel, ao comentar essa passagem, ele escreve essa mensagem cujo título é Semeadura. E observem qual a interpretação que ele dá dessa semeadura e como que a gente começa a construir essa semeadura, esse crescimento com a vida em abundância. Diz o benfeitor, é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Porque é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolve. Então, Emmanuel já está a nos dizer, olha, é imperioso que você faça essa investigação sempre da contribuição que você está dando para o mundo e para o seu progresso. E não se esqueça, quando você faz essa reflexão, desta máxima. Tudo que você semeia vai desenvolver. Então é a regra de ouro. Semeou, desenvolve. O bem semeia a vida. O mal semeia a morte. O primeiro
é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, vários processos reencarnatórios, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Olha só que interessante. Aqui Emmanuel está nos trazendo a reflexão. Quantas experiências reencarnatórias nós já tivemos? E, justamente, dependendo daquilo que a gente semeia, a gente vai colher e vai, às vezes, repetindo inúmeras vezes os mesmos equívocos. Esta é a questão da semeadura, quando ele fala que quem semeia o mal, semeia a morte. A morte aqui é a figura justamente da morte do espírito quando não sabe fazer a escolha no bem e fica estagnado. Você não avança. E a figura da semeadura do bem, ele diz, quem semeia o bem, semeia a vida. É o caminho ascensional até a divindade. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão, o prêmio da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto bem ou mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Aqui ele nos dá então uma pista do que é então essa vida em abundância. A vida em abundância que Jesus veio e nos prometeu, quando ele se nos apresenta como modelo e guia, é a vida com o propósito no bem. A vida em abundância é a vida cujo propósito em tudo, no seu agir, no seu pensar e no seu sentir, a finalidade é o bem. E via de regra, não o bem próprio, o bem comum. Então Jesus, quando nos oferece a vida em abundância, ele está de fato nos ensinando a fazer escolhas acertadas. A partir do momento que ele se coloca como modelo e guia, e nós nos espelhamos nele para tomar as nossas decisões, é óbvio que o propósito nosso estará direcionado ao bem, porque foi assim que ele viveu e vive conosco. Jesus, sempre em suas atitudes, expressou como finalidade maior o bem, seja perdoando, seja curando, acolhendo, orientando, instruindo, sempre suas ações tinham como propósito o bem. Então, aquilo que ele oferece, a vida abundante, é a vida no bem. Quando nós direcionamos todos os nossos pensamentos, e aí o pensamento, como é que eu penso no bem? Via de regra, toda vez que eu penso, eu estou emitindo algum juízo de valor sobre alguém ou sobre alguma coisa. E como que eu devo policiar, então, esse meu pensamento para que o propósito dele seja o bem? Quando ele está acercado de uma virtude chamada indulgência. Ou seja, o pensamento que é capaz
de compreender as limitações, as imperfeições alheias e não faz pré-julgamentos, é um pensamento no bem. Então, antes de criticar, julgar alguém, ter a capacidade de se colocar no lugar daquele alguém, entendendo as suas limitações e compreender por que ele agiu daquela forma. E uma vez que o equívoco foi cometido, orar por ele, para que ele não retome aquela atitude equivocada, e melhor, para que ele se redima, se endireite e passe a fazer as escolhas acertadas. Pensamento no bem, pensamento indulgente. Da mesma forma, o sentir. Como que o meu sentir, e o sentir aqui é sempre que alguém me direciona a algo, atitudes, pensamentos, ações, omissões, como que eu recebo isso para que o meu sentimento seja abraçado pelo bem também? Há uma virtude que deve abraçar esse meu sentir para que ele não se torne mal. É a virtude do perdão. Toda vez que alguém me direciona a algo que porventura queira parecer que vai me magoar, me ofender, revisto-me da virtude do perdão, não deixando que aquele mal que me é direcionado crie raízes em mim. Como disse aqui Emmanuel, o mal pode se enraizar e fazer você repetir erros. Então, colocar a virtude, vestir a virtude do perdão, não permite que as ofensas que me são dirigidas criem raiz em mim, gerem o mal em mim, fazendo com que nasça desejo de vingança, que surja a mágoa e o rancor. Então, sentimentos bondosos é revesti-los do perdão. E, por fim, agir. Agir no bem, esse é o mais fácil. Quando todas as minhas ações estiverem revestidas da virtude da benevolência, ou seja, a ação com o propósito de gerar o bem para alguém, é uma ação com a proposta do bem. Então, se eu penso com indulgência, sinto com perdão e ajo com benevolência, eu tenho uma vida em abundância. Essa é a verdadeira vida em abundância. E aí Emmanuel, ele não se contendo em explicar essa questão da semeadura, tudo aquilo que a gente semeia é o que a gente colhe, então se a gente semeia o bem, a gente colhe o bem, e isso é a vida em abundância. É você usufruir de todo o bem que você semeou. Ele vem e comenta agora exatamente o versículo do Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, que é exatamente a promessa do Cristo de trazer vida e abundância. E olha só a profundeza do benfeitor quando interpreta essa questão da vida em abundância, desvinculando a existência simplesmente, como dissemos, porque somos imortais. Então, já temos uma vida abundante em termos de quantidade que ela não se esgota. Mas podemos estar imortais, mas não vivendo uma vida plena, abundante. Porque existir é diferente de viver, é o que vai concluir o nosso irmão sobre essa lição do Cristo. Ele traz a mensagem cujo título é exatamente Existimos. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe. A planta também existe. O animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa
né, que se esgota, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Como ele disse na outra lição, semeou o mal, ele desenvolve e faz com que repitamos aquele mesmo erro em diversas encarnações dolorosas. Há também muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, e quando não, expressa o pensamento para inspirar a negação, crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, e quando não, se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido. Quando não, a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Percebe o que Emmanuel está fazendo aqui? Olha, a gente às vezes pede um monte de recursos, né? Achando que vai ter abundância na vida. Mas a abundância não está na quantidade de recursos que temos, mas sim o emprego que fazemos desses recursos. E quando os empregamos com o propósito do bem, novamente, isso é a vida em abundância. Porque do que adianta eu ter os recursos, como ele está exemplificando? Olha, você pede essa ou aquela concessão, você tem isso e usa isso para prejudicar o outro. Lhe valeu de alguma coisa? Pelo contrário, como ele diz aqui, você vai demorar muito tempo para enxugar as lágrimas que fez o outro verter. Arremata então. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim, o que fazes? O berço confere existência, mas a vida é obra nossa. Então, meus queridos irmãos, a proposta do Cristo, da vida abundante, é a vida no bem. Os recursos que te foram confiados, não é a quantidade deles, mas o uso que você faz deles. Porque é muito mais proveitoso aquele que tem o mínimo recurso, mas que o usa para o bem do que aquele que tem infinitos e só usa para prejudicar. E não por acaso, os irmãos acho que viram as mensagens que passavam aqui no início dos trabalhos, né, para ajudar nas meditações, nas reflexões. Uma delas, também de Emmanuel, simplesmente fecha a nossa conversa de hoje. Quem prestou atenção, uma das mensagens dizia o seguinte, também da titularidade então de Emmanuel. A vida nos oferece inúmeras oportunidades de recomeço, mas poucos têm a coragem de não repetir o erro. Então, ao ler essa mensagem, eu falei, pronto, já sei como que eu vou encerrar a exposição da noite. Vida abundante é aquela vida em que nós justamente construímos essa coragem de não mais errar. Todos os momentos em que as oportunidades surgem de servir ao próximo e de fazer o bem, espelhados no Mestre Jesus, nós a acolhemos, a abraçamos e sentimos a vida abundante em cada um de nós. Que Jesus abençoe todos. Que tenhamos então, em 2026, uma vida abundante. Vida esta direcionada no exemplo do Cristo, no propósito do bem. E se, por acréscimo de misericórdia, nos oferecer o Criador a saúde, o amparo, a proteção, a estabilidade, que saibamos convertê-las em auxílio ao próximo. Que Jesus abençoe a todos, fiquem em paz e até um próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Assim seja.